Muito bem, estamos de volta, faltando 4 minutos para o meio-dia. Quero agradecer aqui, né, a ETEC Orlando Coalhato, Centro Paula Souza. Dia 7 termina o vestibulinho, inscrição vestibulinho, www.vestibulinhetec.com.br. Agradecer ao Supermercado São Sebastião, produtos da Fazenda Botelho também, nosso parceiro. Você sabe, né? Os produtos da Fazenda Botelho não podem faltar na sua mesa. Com a gente também, pão de alho Santa Massa, cremoso por dentro, crocante por fora, orgulho de Santa Cruz do Rio Pardo. Visite o site www.santamassa.com.br, www.santamassa.com.br. Morada da Ponte Nova, lançamento da 3ª e última fase. O melhor bairro para se morar em Santa Cruz do Rio Pardo, hein? Realmente está ficando, já ficou muito bonito, iniciando agora tudo regularizado, já iniciou a construção das casas, já tem um campo de futebol sintético onde o grupo SN já pôde mostrar sua categoria, ganhamos lá com certa facilidade da Comissão Técnica da Santa Cruzense, enfim, está muito bonito o bairro e agora o lançamento da 3ª etapa, inclusive amanhã o programa SN Notícias vai ser ao vivo lá da Morada da Ponte Nova. Voltamos então, batendo papo com o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, doutor Otacílio Parras Assis, uma pergunta que veio do nosso amigo André Rubio. Prefeito, deixa eu só voltar aqui, que o pessoal manda pergunta em todo lugar aqui. Daqui a pouquinho eu acho a pergunta do André, rapaz. Partindo do que ele disse, existe uma competição política entre federal e estadual. O fato de Santa Cruz ter um prefeito do PT federal e, ao mesmo tempo, o eleitorado ser tão fiel ao PSDB estadual, ajuda o prefeito na hora de negociar com esses poderes, tanto no âmbito estadual quanto federal? Claro que ajuda, né? Certo? Se nós tivéssemos, né, um lado só, né, você só iria trabalhar um lado. Hoje nós temos os dois lados, né? Certo? E o senhor tem encontrado essa ajuda dos dois lados? Com certeza, né? E agora mais ainda, né? Porque nós pegamos 2 anos, né, que o governo do estado e federal estavam em ritmo de eleição, né? Os dois em ritmo de reeleição, tá? Então é muita política, né? Agora os dois já passam para últimos 4 anos sem reeleição, tá? Então a coisa fica mais técnico agora, tá? É claro que quanto mais conhecimento você tiver, melhor, né? Mas, como diz, não sei se é a idade, né? Mas a nível de estado, quase todas as secretarias que eu vou, ou o secretário, o senhor do secretário, são meus amigos pessoais, né? Tá? A dificuldade de contato não tem, certo? Às vezes tem dificuldade de projetos, né? De conseguir liberar, aprovar, tá? Não tem grandes dificuldades, não. Acho que agora, nos próximos 2 anos, vai dar para liberar muita coisa. Legal. O Alex, da Santa Aureliana, obrigado, Alex. Prefeito, é possível ter FATEC em Santa Cruz, já que cidades do mesmo porte conseguiram, como Pompeia e Capão Bonito? É possível, tá certo? Agora, Pompeia é um caso especial, que você tem a Jacto lá, que é uma indústria enorme, né? E Pompeia é praticamente ligado a Marília, tá certo? Tá? É muito grudado ali, tá certo? Tá? Diferente de Santa Cruz, que é uma cidade um pouco mais isolada. Santa Cruz tem o porte para ETEC, não tem o porte para FATEC. Agora, dizer que é impossível, não é impossível, tá? O que nós estamos hoje é um trabalho grande junto à Fundação Paula Souza, tá? Para que mude a ETEC do local que está, aqui no centro da cidade, para inicialmente um prédio alugado que está em fase de aprovação em São Paulo, o aluguel da antiga Fafil, para mudar a ETEC para lá, talvez dê certo, tá? E depois, em conversa com a superintendente da Fundação Paula Souza, a construção de um novo prédio para a ETEC, tá? Um prédio específico construído para ser ETEC, em parceria com a prefeitura, se for o caso, tá certo? Estamos trabalhando isso, pelo menos, para firmar a ETEC em Santa Cruz, que a ETEC não vai embora de Santa Cruz. E aquele prédio, prefeito, já que o senhor tocou nesse assunto, o que fazer com aquele prédio ali? É a tal história, né? Certo? Os prédios históricos são bonitos, né? Certo? O problema é que não se pode reformar, tem que fazer restauro. E o restauro é complexo, demorado e muito caro. Tá? Então é mais viável a ETEC construir um prédio novo do que reformar aquele, tá? Com o dinheiro da Fundação Paula Souza. É mais barato, mais rápido construir um prédio novo. Talvez se parta para isso aí, em estudos no futuro. É isso que nós estamos conversando. E aquele prédio, depois, com o tempo, volta para a Secretaria da Educação e vai ser restaurado, com certeza, mas aí com o tempo, né? Sem nada funcionando lá dentro. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Porque hoje abriga a escola e
E de início, então, a solução é o aluguel desse prédio da família Pimentel lá na Clementino Gonçalves. Foram várias propostas, vários estudos que estão sendo feitos. Alguns mudar durante o dia para o APEC aqui embaixo, o Pimentel cedeu o prédio durante o dia, à noite em prédios da prefeitura. A outra opção seria usar as salas vagas do Sinharinha, tá? Isso são propostas do governo, não é proposta do prefeito, não, que não tem poder sobre os prédios do Estado, né? Certo? Usar as salas vagas do Sinharinha, tá? Durante a noite e durante o dia em outro local, e várias propostas, né? Aí, lá que nós apresentamos, né, seria alugar o prédio da antiga Fafil. Tinha pedido aluguel um pouco alto, né, na primeira proposta, já há bastante tempo. Eu conversei com a família, eles fizeram nova avaliação, abaixaram um pouco o preço, foi mandado todo o projeto, a planta baixa do prédio, né, para a Fundação Paula Souza. Os engenheiros já vieram fazer a vistoria, estão fazendo um projeto do que tem que ser feito de reforma das instalações para adaptar o prédio para a ETEC. Tá? E está em fase de aprovação. Se for aprovado, muda para lá para o próximo ano. Apesar de gerar custos, essa seria a opção mais viável, deixar tudo num local só. Ela é mais viável porque vai funcionar melhor. Da outra forma, né, fica uma coisa em cada canto, em horários diferentes. Você diz, o custo de manutenção vai acabar ficando tão alto que vai mais barato pagar aluguel. Tá certo. Está aí respondido para você, amigo Alex. Enquanto eu acho as novas perguntas aqui, creio que o senhor tem uma boa notícia que o senhor tem também em relação ao aterro sanitário, porque a gente conversava antes de entrar no ar na entrevista. Então, o aterro sanitário, né, quando nós assumimos, né, estava com o aterro em capacidade esgotada, e também a legislação mudou, né? Aterro em vala não pode ser feito mais, né, tem que ser feito aterro impermeável e tudo mais, né, certo? Com coleta de chorume, tratamento e tudo, né? Então nós compramos uma área de 7 alqueires da usina São Luís, ao lado do atual aterro, né, com a pretensão de fazer um aterro só para Santa Cruz, né? Demos andamento às aprovações, né, são coisas demoradas, né, certo? E caro também, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu sou presidente da UMES, fizemos estudos junto com os municípios da região e com empresas particulares para construir um novo aterro para a região. Tá? Porque o mais próximo aqui fica em Piratininga. E para Piratininga, você vai pagar lá R$ 55,00 ou R$ 60 por tonelada de lixo para depositar, e Santa Cruz, no caso, mais 55 ou 60 só de frete, de transporte. Então, encarece muito. Tá? Então, nós conseguimos que uma empresa multinacional se interessasse em construir um aterro aqui na região. E o local escolhido foi Santa Cruz do Rio Pardo, ao lado de onde nós temos a área. Tá? Então, nós entramos agora na fase, né, da empresa adquirir o terreno. Tá certo? Já foi feita a prospecção, as perfurações para determinar a profundidade do lençol freático, deu 17 metros de profundidade, quer dizer, então a área é apropriada. Nós já sabíamos, né? Porque quando nós compramos a usina São Luís, já tinham feito isso, né? Tá? Eles fizeram agora, para confirmar. Então, está na fase da intermediação, para a gente conversar com os proprietários das terras, para venderem essas terras para essa empresa. Tá certo? E eu acho que vai chegar num bom termo. Vindo o aterro para Santa Cruz, é particular, tá? Para Santa Cruz vai ser muito bom. Por quê? Primeiro, vai gerar emprego aqui, vai gerar imposto, o ISS recolhido vai ficar todo em Santa Cruz, e aterro paga ISS de tudo que entra lá dentro, né? E Santa Cruz vai pagar para depositar o lixo, mas não vai pagar frete, né? Porque o nosso contrato com a empresa pública prevê o quê? Coleta e destinação final no aterro a 7 km de Santa Cruz, né? Tá? Então nós não vamos pagar frete nenhum, que é outro custo, né? Assim como Ourinhos também não vai pagar, como Chavantes, né? Como Ipauçu, como Canitar, tá certo? Os próprios caminhões vão trazer. Tá? Legal. Então todos os prefeitos concordaram com essa área, né? E com certeza vai ser implantado ali. Tem um prazo? A pressa é da empresa, né? Certo? Agora, nós tínhamos um prazo que estava vencido já, né? Certo? Mas está se prorrogando em Brasília, né? A validade dos lixões mais 4 anos, né? Mas o fato de prorrogar por lei mais 4 anos não significa que você pode deixar mais 4 anos. Por quê? Você tem o quê? A CETESB fiscalizando, tá? Você tem os TAC assassinado com as promotorias do meio ambiente, dando um prazo. Mesmo a lei aumentando para 4 anos, né? Você tem a legislação aqui mais inferior, né?
que obriga você a fazer com mais rapidez. Então é a pressa de todos, no caso. Legal. A gente não costuma passar pergunta quando a pessoa não se identifica, mas esse aqui foi legal. Ele colocou sem nome. Pergunta para o prefeito se não dá para melhorar o vale alimentação dos funcionários. Está muito pouco, prefeito. Sem nome. Sem nome foi bem. Realmente é muito pouco, né? Certo? Eu gostaria de conceder mais, tá certo? Tá? Mas o que nós fizemos esse ano é que eles recebiam um cartão e que iam nos mercados credenciados e faziam compra, tá? E não podiam usar esse cartão em qualquer local, porque nem todos tinham convênio, tá certo? E o que estava acontecendo? O Mercado Grande já tinha nos informado que não ia renovar o convênio com o cartão. Por quê? Se ele renova, ele não pode fazer promoção. Ele põe um produto em promoção sem lucro, né? Tá? A pessoa vai com o cartão e compra. Aí ele paga para a intermediadora 5%, leva prejuízo no produto, né? Então, vários querendo sair do convênio, tá? Aí eles iam ficar com mercados apenas aqueles que cobram um pouco mais caro. Nós fizemos uma lei, eliminamos o cartão, e estamos pagando em dinheiro, na folha de pagamento, tá, esse valor. E como a prefeitura pagava para esse cartão 5% para essa empresa administrar o cartão, e esse 5% nós demos como aumento. Não é nada, mas é 5%, tá certo? Compra pelo menos meio quilo de carne. Já ajuda em alguma despesa. E o ano passado, que nós já foi o quê? Não tínhamos dinheiro para dar aumento, chegou no fim do ano, tá? Nós somamos o que nós tínhamos em caixa, demos um abono, tá? Talvez, né, se tiver condições, a gente faça isso esse ano também. Tá certo. Antes da pergunta do Felipe Marinho aqui, uma minha, já que o senhor falou de empresas terceirizadas, qual que é a avaliação aí que o prefeito Dr. Otacílio faz do trabalho da Engenurb, que está cuidando da limpeza pública do município, que ganhou a licitação? Qual que é a avaliação que o senhor faz desses primeiros meses de trabalho? Está dentro do esperado? Olha, na parte de varrição de rua, coleta de lixo, coleta de entulho, coleta de galho, né? Tá bom. Você vê que você não vê mais galho seco na rua, não é verdade? Tá? E muitos entulhos também. Nessa parte eu acho que está bom. O que está deficiente ainda, que é mais difícil de organizar, é a coleta seletiva. A coleta seletiva está sendo feita, mas não está sendo assim muito eficiente, né? Mas lembrar que a coleta seletiva realmente depende muito das pessoas, né? Tá? Que tem que separar e nem todo mundo separa, tá certo? E então não está sendo eficiente, mas vai melhorar, tá? Já conversamos essa semana passada, conversei com o Ferrari, esteve aqui, né? Para fazer um replanejamento junto com o secretário do Meio Ambiente para fazer funcionar de fato a coleta seletiva. Senhor prefeito, o time de futebol feminino é o sonho de várias meninas da cidade e de meninos da região, inclusive minha sobrinha, que mora em São Manuel. Vai sair mesmo? Santa Cruz é a cidade da região mais estruturada para receber o Paulista feminino. É o Felipe Marinho, ele é de Ipaussu. Lá de Ipaussu está perguntando sobre o futebol feminino. É claro que o senhor deve ter conversado, deve ter conversas com o seu diretor de esportes, o Domingos, que é o grande sonhador do futebol feminino. Qual que é também a opinião do prefeito sobre esse assunto? Olha, desde o ano passado estamos conversando sobre isso, né? Houve propostas de até equipes de fora virem para cá, tá? E eles estão estudando, né? Só que isso depende também um pouco da Associação Esportiva Santa Cruzense, tá? Porque você tem que disputar por uma equipe, né? Tá? Não tem como você criar uma outra equipe para entrar, tá certo? Tem que ser uma equipe já afiliada à Federação Paulista, tá? Então, eu não sei se eles vão conseguir chegar numa parceria, num bom termo em relação a isso, né? Tá? Mas no que depender de mim, né? Eles têm todo o apoio. O fato de ser um time amador facilita a ajuda da prefeitura. Desde que ela tenha de onde verbas, pode ajudar com alimentação, transporte. Sendo amador pode, né? Mas no caso de profissional não tem como ajudar. Mas eu acho que vai acabar saindo isso aí. Por falar em Santa Cruz, a gente está, nessa semana aí surgiu uma polêmica, o Conselho Deliberativo quer devolver o estádio para a prefeitura, não, o estádio é do município, né? Quer que a prefeitura passe a cuidar do estádio, apesar de que alguns conselheiros, ou pelo menos um conselheiro já se manifestou contra, diz que não é a solução. Qual que é a opinião, se depender do prefeito, doutor Otacílio, o senhor assume o estádio, leva a secretaria para lá, passa a cuidar de vez do Leandro Escamarim, a Santa Cruzense só treina lá uma vez por semana e joga, prefeito? Qual que é a sua opinião? Olha, tem que ver os dois lados da moeda, né? Tá? É claro que se a prefeitura é dona do estádio, né? Mas a quase exclusividade de uso é da esportiva, tá? Quase exclusividade, tá? Então, isso causa um problema, né? Nós não podemos fazer investimentos que beneficiem a esportiva, porque isso
é proibido, né? Que é profissional. Só podemos mexer com o estádio, né? Não podemos pagar a água porque ela é uso próprio dela. Não podemos pagar energia, apesar que pagamos, né? Mas não podemos pagar, tá? Porque é uso próprio dela. Isso pode ser contestado, né? Então surgem vários problemas. Então, o estádio é da prefeitura, mas o uso é quase exclusivo da esportiva. Aí estão surgindo com a outra possibilidade, né? Mudar esse contrato, né? Esse contrato é consequência da escritura de doação. A lei que foi aprovada, em que a prefeitura recebeu como doação o estádio, né, consta essas obrigações, tá? E a quase exclusividade da esportiva. Eu acho, eles vão vir hoje à tarde aqui para conversar, mas acho que a proposta é diminuir, né, essa quase exclusividade da prefeitura, tá certo? E a prefeitura poder usar o estádio para outras coisas. Eu acho que deve ser isso. Diminuir a quase exclusividade da Santa Cruzense. Da Santa Cruzense, quase então, exclusividade. O senhor não conversou com eles ainda? Não, vão vir hoje aqui. Mas tem que ver os dois lados, né? Seria bom, porque nós vamos poder fazer mais coisas lá, assumir de fato, né? Mas é ruim por outro lado, né? Qual que é o lado ruim? Né? Vamos supor, se essa administração que está hoje, ela tem condições de manter um centro de treinamento fora, alojamento fora e tudo fora, tá? Certo? E manter isso aí, e usar o estádio apenas para os seus jogos, certo? E a outra, uma futura administração. Se alguém for se candidatar, vai ter que ser nessas condições. Vai ficar mais difícil você conseguir pessoas que queiram presidir, administrar esportivo, tá? Porque as obrigações vão ser muito grandes, tá? Então tem que ver isso também, tem que ver o futuro, tá? Nessa parte de futuro é complicado, tá? Porque se a diretoria de hoje tem condições de fazer isso, será que uma futura vai ter? Então nós vamos perpetuar alguém porque essa pessoa tem condições? Tá? Não pode ser bem assim, né? Não pode ter um Vicente Mateus lá do Corinthians, né? Por isso que a conversa tem que ser com o conselho. Tem que ser com o conselho a conversa, entendeu? Para ver e colocar tudo isso aí, tá? Em termos de futuro. Eu sou prefeito agora, né? Não vou ser depois, entendeu? Aí passa alguns anos, vão mudar de novo, né? Porque senão não tem condições de trocar, né? Ninguém quer ser presidente. Que vai chegar uma hora, se fizer isso, ninguém vai querer ser presidente, né? Porque ele já entra tendo despesa mesmo sem ter time de futebol. Então é algo a se pensar tem realmente. Tem que pensar muito em relação a isso. Mas dando certo, seria a ideia levar a Secretaria de Esportes para lá? Tirar do ginásio? Não, levar algumas coisas para lá, né? Entendeu? Porque senão fica igual a Expopar, do ano inteiro vazio, né? Entendeu? E sendo o pessoal tudo estragando. Se a prefeitura for assumir de fato, né, ela vai ter que levar algum departamento, alguma coisa, porque lá tem que ficar ativo dia e noite. Legal. Prefeito, eu sei que o senhor vai dizer que são poderes distintos, que o senhor cuida da prefeitura e a Câmara é problema deles lá, mas o senhor está de olho na eleição para a presidência da Câmara de Vereadores de Santa Cruz? O senhor tem os seus favoritos? Não, é claro que a gente sempre tem, né? Certo? Aqueles que são do agrado, né, que poderia ajudar mais aqui a administração, né, fazer uma parceria maior, tá? Mas eu não vou interferir diretamente nisso aí, tá? Já falei há bastante tempo, né, que eu não vou interferir diretamente, indicar qual candidato, tá? E é claro que eu prefiro que seja alguém, né, que seja afinado com a administração. Porque se você tiver uma Câmara com o presidente que disputa com o prefeito, né, certo? Isso vai só atrapalhar o município, tá certo? Porque a Câmara ela pode ajudar muito a prefeitura, o município. Mas se ela quiser, ela pode atrapalhar muito também, né? Ela tem os poderes, né? A prefeitura faz, mas quem autoriza a fazer é os vereadores, tá? E a forma como fazer também são eles que autorizam. Então eles podem ajudar muito ou atrapalhar muito. Depende da Câmara, depende do presidente, depende dos vereadores. E quais seriam os nomes de agrado do prefeito? Não, não tem como falar nome, né? Na verdade. Mas então vamos mudar a pergunta. Existem mais nomes de agrado do que os que desagradem? Não, eu sou uma pessoa que tem muitos amantes, né? Eu falar um, outro fica desagrado o outro. Tá. Esse que está aqui pô, não é candidato, não pode. Então o nosso professor Edivaldo está aqui. O professor Edivaldo, né? Não é candidato, então... Primeira pessoa, quando eu me elegi prefeito, né? Certo? Ele foi tomar posse e elegeu um presidente da Câmara, né? Certo? Naquele momento, até conversei com o Edivaldo para que ele fosse presidente, né? Certo? E ele declinou, né? Porque nas atividades dele de professor, tal, teria que abandonar um dos cargos, tal. É inviável economicamente ele fazer isso, né? Com o filho em faculdade e tudo mais, né? Tá?
Então foi um dos primeiros que eu convidei, né? Mas ele se encontra na mesma situação agora, né? De não poder e não querer, tá certo? Mas é uma pessoa que, se você quer saber alguém do agrado, é ele, tá aqui. Certo, o senhor foi bem, né? Sabe que ele não pode, tá certo. Já fiz isso outras vezes. Né? Tá certo, como sempre, é liso. Mas o professor Edivaldo seria um bom nome, realmente, até falo com o professor Edivaldo que ele já foi presidente de Câmara na época. Foi um bom presidente de Câmara, se comparar com o Zé Paulo, 10-0 para o Edivaldo. Foi um bom presidente de Câmara, o professor Edivaldo, só que ele era um pouquinho verde, aí estava entrando aquela, eu falei, talvez o erro dele foi assumir a Câmara e já ser presidente. Poderia ter sido um presidente melhor, mas seria um bom nome, mas ele mesmo já falou. Mas quando eu falei com ele antes de tomar posse, né, eu não sabia do impedimento dele como professor para ser o presidente da Câmara. Tá certo. Prefeito, mais uma vez. Só perguntaram aqui em relação à taxa do Corpo de Bombeiros, que esse assunto pode voltar à tona, porque parece que agora os vereadores aprovaram, assinaram o requerimento, todos eles, inclusive o PSIL. Não sei se o senhor chegou a dizer que se o PSIL assinasse, o senhor mandaria o projeto para casa. Então, o projeto está lá, né, de criação do fundo e criação da taxa dos bombeiros, tá certo? O fundo e a taxa, na realidade, ele é obrigatório para se manter convênio com os bombeiros, né? Para você renovar o convênio com os bombeiros, você tem que criar o fundo e a taxa. Nós não havíamos criado, porque você cria mais uma despesa da população, tá certo? E se eu mandasse isso aí sem ter o apoio de 100% dos vereadores, né? Ia ter sempre alguém batendo, massacrando, tá? Levando vantagem política para isso, né? E eu deixei bem claro para o comandante dos bombeiros, né? O projeto está pronto, eu mando. Mas eu só mando o projeto se os 13 vereadores, tá, solicitarem. Tá? E agora, este ano, os 13 vereadores solicitaram, tá? E foi mandado o projeto. Quer dizer, um projeto não vai ter polêmica, não vai ter discussão. Tá? É um encargo para as empresas e população? É. Mas é uma coisa que é necessária. Não tem como você ficar sem bombeiro. E é um valor mínimo também, né, prefeito? Não, para a residência é muito pouco, né? Ele pesa um pouquinho mais para as indústrias, né? Pesa e não pesa, né? Porque uma indústria que fatura 1 milhão pagar 1.000 também não é nada, tá certo? Então, ele é um pouco bem democrático essa taxa. Não é que será R$1.000 também por mês, não é longe disso, né? Não, tô falando uma grande indústria. Não, né? claro, nós pessoas, nossa, R$1.000? Não é. O senhor sabe como são as pessoas. Uma grande indústria que fatura 1 milhão, né? Claro. Pagar 1.000. Eu mesmo gostaria de pagar um monte de imposto de renda, nem ia ficar bravo, não. É o que eu digo, as pessoas reclamam do IPTU, reclamam do IPVA, né? Quanto mais você paga, porque mais você tem. Tá certo? Então, do mesmo imposto é exatamente do mesmo jeito que o senhor falou que Santa Cruz não vai perder ETEC, não vai perder o Corpo de Bombeiros também. Não, eu acho que não, né? Tá? Mas, né, dentro daquilo, né? Nós temos que jogar o máximo de obrigações para o governo do Estado. Tá certo? Tirar as obrigações. O convênio, da forma que ele está, eu já respondi para o Estado que eu não assino. Tá? Eu não vou assumir um compromisso para Santa Cruz, deixar para o futuro, da forma que ele está. Em que a Prefeitura, além de criar essas taxas, né, ela assume aquisição, reforma, manutenção de veículos, inclusive os caminhões, entendeu? Construção e manutenção da sede, tá? Alimentação, praticamente tudo. E o governo do Estado fica com a folha de pagamento e os uniformes, né? Eu respondi que eu preferia ficar com a folha de pagamento dos uniformes e o governo do Estado ficar com o resto, certo? Mais ou menos por aí. Tá certo. Só a última para a gente encerrar, já estamos com o tempo estourado aqui. Recinto da Expo Pardo, a gente acompanha reuniões do senhor aí com o Edinho, com o engenheiro. As obras continuam lá, estão fazendo tudo para em janeiro. Bom, já vamos ter evento lá semana que vem, né? Motocross. Mas para janeiro, que é a grande expectativa, que vai dar uma grande movimentação por causa da feira, o senhor acredita que não teremos problemas com o recinto? Eu acho que vai dar tempo. No motocross, tem aquele barracão lá de cima, onde era o CTP, né? O piso dele estava muito feio, o povo vai ficar tudo ali, nós já asfaltamos lá, inclusive, né? Terminou o asfalto lá. Nós asfaltamos todo o piso daquele barracão superior, está novinho, tá? Está sendo feita a limpeza, e é claro que no ano que vem vai estar melhor, né? Já concretamos um dos barracões embaixo, concreta o outro amanhã, tá? Já colocamos terra e pedrisco em 2, né? E vai começar também a fazer o asfalto, né? Na parte de cima, onde tem os barracões. Vamos fazer asfalto novo lá, tá? Aquele asfalto tem praticamente, sei lá, entre 20 e 30 anos, né? Tá? E o asfalto a frio, se você não tiver trânsito em cima dele, ele desintegra, né? Então acabou, como nunca foi usado, né?
e acabou desintegrando, então nós vamos refazer tudo aquilo lá. Gasta dinheiro, mas é investimento, né? Se nós não cuidarmos, né? Agora, aos poucos, né, a cada evento que nós estamos fazendo na Expopar, nós estamos recuperando uma parte, né? A cada evento, um pedaço sendo recuperado. Eu acho que no final dos 4 anos vai estar inteirinho recuperado, todo o recinto, né? Para quem entrar, fazer todas as festas, festividades aí. Legal, prefeito, mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado por a gente para o serviço dele aqui no gabinete. Ele continua trabalhando aqui em outras áreas da prefeitura, a gente para aqui por 2 horas quase para montar o equipamento e apresentar o programa. A gente agradece e, se Deus quiser, até o final do ano a gente volta aqui para fazer um balanço desse seu metade de primeiro mandato. Obrigado, prefeito. Eu agradeço a visita de vocês, agradeço aos internautas, né? Tá certo? Só me desculpar que eu fiquei olhando para você em vez de olhar para a câmera, né? Não, mas está valendo, é assim mesmo. Mas, não é acostumado com câmera, agora que eu percebi, tinha que estar olhando para o outro lado, né? Tá certo? Mas aí apareceu o nariz maior, né? Tá bom? Obrigado a todos aí, tá bom? Mas a gente procura sempre ser bem franco, responder as perguntas, tá? E mostrar a nossa sinceridade, a nossa vontade de fazer e trabalhar por Santa Cruz. Aquilo que não der certo, me desculpe, mas o objetivo é que dê tudo certo, tá bom? Um bom dia para todos aí. Obrigado. Um abraço a todos, final do nosso programa. Amanhã às 11h, o SCN Notícias vai ser ao vivo lá da morada da Ponte Nova, que está lançando aí a terceira e última etapa de vendas em Santa Cruz do Rio Pardo. Um abraço a todos, você que pegou metade da entrevista ou chegou no final. No final da tarde, a entrevista na íntegra com o prefeito Dr. Otacílio estará disponível no nosso grupo SCN. Um abraço, obrigado ao Gustavo Henrique, André Rubio, Pedro Figueira e o Silva Júnior, pessoal que nos assessorou. O Silva Júnior falou um pouquinho hoje, amanhã ele volta com a sua língua afiada e bravo com a Sabesp. Obrigado para a Thaís, assessor de imprensa da Prefeitura, o Edinho Bronte, que ficaram aqui até agora também com a gente. Um abraço a todos e a presença do professor Edivaldo, que assistiu o programa em loco hoje. E chegando, o professor Edivaldo tem um problema com as aulas, vai chegando às férias, o professor Edivaldo vai bater papo com a gente também, que sempre dá boas entrevistas. Até amanhã.